Olá, eu sou Cecília de Oliveira Prado e nessa videoaula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão da material didático, resgatando um pouco dos conteúdos que já foram discutidos no decorrer do curso, especialmente no módulo 4, onde a gente conversou bastante sobre a importância da questão da memória, né? E nós vamos fazer algumas recomendações para o ensino baseado na ideia de uma pedagogia da memória. Para isso, nós vamos nos concentrar em alguns recursos, específicos para o trabalho de memória e direitos humanos que acreditamos ter grande potencial. Claro que é apenas algumas possibilidades de abordagem e não um catálogo acabado de receita, porque a gente confia que você e essas recomendações servirão para pensar em propostas futuras adequadas a diferentes realidades e diferentes contextos. E aqui nessa videoaula de hoje, nós vamos nos deter especificamente no trabalho com fontes, narrativas, depoimentos, imagens e sites ou sítios de memória. A utilização desses recursos para o ensino do passado recente nos permite diferentes tipos de trabalho educativo. Dependendo das condições de cada instituição, será decidido qual dessas propostas é mais ou menos apropriada. E, ao mesmo tempo, é possível trabalhar em paralelo com as diferentes possibilidades que esses recursos oferecem. A ideia do uso de diferentes recursos não resolve por si só a situação de ensino, mas é com base na sua utilização que cada educador poderá propor objetivos e estratégias para colocá-los em prática e desenvolver da melhor forma a transmissão da memória e dos direitos humanos. Bom, para concretizar uma proposta que integre o conteúdo do passado recente e a sua relação com a construção dos direitos humanos em nosso país, a gente pode propor um trabalho com fontes, né? Quais são as fontes de informação? Nós entendemos por fonte todos aqueles testemunhos do passado que nos permitem confirmar ou descartar hipóteses que consideramos para investigar algum aspecto daquele momento histórico. As fontes, elas podem ser objetos materiais, como construção, documentos, filme, diários, fotografias e depoimentos, sejam eles orais ou escritos. Especificamente, quando a gente fala da questão dos documentos escritos, pela sua especificidade, nós vamos tratar nele num tópico mais adiante. Então, esses são exemplos de fontes de informação e, na medida em que a gente possa fazer perguntas que nos interessam sobre algum aspecto do passado. Para fazer isso, primeiro a gente precisa considerar uma hipótese de trabalho e enquadrá-la num espaço e num determinado tempo com a formulação de hipótese. Ou seja, sabendo o que queremos que os alunos pesquisem, a gente pode começar a pesquisa em arquivos, bibliotecas, hemerotecas, arquivos de jornal ou na própria cidade para dar os primeiros passos no trabalho de pesquisa. Uma vez que essa hipótese de pesquisa de trabalho foi levantada, a gente pode ler alguns dos escritos mais significativos que existam a esse respeito. Ou seja, descobrir o que foi escrito sobre a questão que nós queremos trabalhar. Então, passa a ser hora de definir quais as fontes que a gente vai utilizar para expandir algum aspecto do que já existe ou então encontrar uma nova visão, por exemplo, através de uma dimensão local, pesquisando em jornais locais, em arquivos e ou bibliotecas municipais ou arquivos fotográficos municipais, conversando com familiares ou escolares, são algumas das práticas de pesquisa que podem ser propostas como estratégia de trabalho. De outro lado, se considerarmos aqueles que foram testemunha ou mesmo protagonista do período estudado, eles próprios são fontes de informação e arquivistas amadores em potencial, que poderiam contribuir com outras fontes, como jornal, fotografia,
documento, cartas, gravações de áudio, etc. Esse material que eles preservaram na esfera privada e que, a partir da reconstrução dos alunos, pode ser valorizados como elementos de valor e de significado público. Bom, e como a gente faz as fontes falarem sobre o passado, né? Basicamente, é necessário que a gente compreenda a conjuntura de sua produção, porque eles coletam informações que vão além do que o material nos fornece numa primeira vista. Para isso, a gente pode buscar responder uma série de perguntas. Por exemplo, de que ano é a fonte? O que estava acontecendo na conjuntura local, na conjuntura nacional e internacional? Como essa fonte foi produzida? Quem é o autor ou a editora que o publicou? Como que ele foi preservado? Quem o guardou e com que finalidade e sobre que riscos? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do trabalho com a narração. A narração é um recurso muito valioso para a gente entender a inexplicabilidade do horror. Nós narramos para dar sentido às nossas vidas. Narramos também para registrar na forma de história os eventos, os sentimentos, as experiências vividas. E também narramos como forma de transmitir o passado às novas gerações. Uma grande quantidade de análise apoia a hipótese de que falar ou escrever sobre as próprias experiências traumáticas tem efeitos positivos, tanto na saúde física e mental do indivíduo, quanto na saúde da vida comum. Em sociedades que devem enfrentar o passado traumático, a perda e a dor, surge uma necessidade de realizar processos de elaboração do luto social por meio da recuperação da memória coletiva. Assim sendo, a narrativa histórica e a palavra como mecanismo de expressão dessas narrativas de memória são, então, uma fonte válida de fazer circular histórias na cena pública sobre o assunto a respeito do qual estamos tratando. Nesse tópico, a gente sugere a abordagem a partir do recurso de narrativas escritas. A diferença de outros discursos, textos literários, dependem tanto da enunciação quanto da representação direta do mundo social. As estratégias e os tons que adotam indicam os tópicos de um imaginário coletivo, os eixos da organização dos desejos e o clima de uma época. Além disso, eles sugerem como uma sociedade pensa seus conflitos, como julga diferenças culturais e como interpreta o passado. A escrita literária reúne tudo que não pode ser feito a partir de outras abordagens, especialmente sobre certos aspectos da subjetividade ou a colocação em palavras dos paradoxos que são fundadores de todo o processo traumático. A narrativa permite dar forma à experiência do passado, possibilitando uma perspectiva do que aconteceu. Nesse sentido, a narrativa e a memória andam de mãos dadas. A memória coletiva é exercida na medida em que pode estar ligada a um passado concreto em um determinado campo simbólico, que molda o passado e o vincula às experiências do presente e às aspirações futuras. A imagem do livro anarquista Graças a Deus, que ilustra esse slide, foi escolhida por ter sido muito significativa numa das comunidades que atuei. Era uma área ocupada denominada Capelinha, e que, através das lembranças de Zélia Gattai, nos apresentou um episódio de um restaurante de uma família de italianos, os Quackles, que foram assassinados por um antigo garçom. Além de entender o momento em que tal fato ocorreu, isso passou a ter um significado à pequena capela que foi construída à beira da Estrada Velha de Santos, e o significado do nome Capelinha, atribuído ao bairro, né? Estudar o período, compreender os fatos, como os fatos se desenvolvem, além de estimular muitos alunos, acabou dando à biblioteca escolar o nome de Zélia Gattai, bem como um convite à mesma, antes de falecer, de conhecer e participar da inauguração da biblioteca da nossa escola. O que
Infelizmente não ocorreu devido a, já na época, ela se encontrar numa frágil situação de saúde, o que não a impediu de escrever para os nossos estudantes e presentear a então nova biblioteca com uma caixa de livros de sua autoria devidamente autografados, e que faz muito sucesso até hoje entre as crianças.